Bom dia a todos. Nós nos reunimos para beber de uma fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. O primeiro alimento com o qual Deus nos alimenta. O segundo é o pão da Eucaristia. Nestes dois alimentos, toda a nossa vida, toda a nossa força e o fundamento da nossa esperança. Beber da fonte da palavra de Deus é para nós um caminho seguro de salvação e de vida. E nós vamos iniciar hoje o estudo e a vivência da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vejam como Paulo vai dizer na carta. Ele não tinha ainda ido a Roma. Ele tinha pregado o evangelho naquele Oriente todinho, desde Jerusalém até na Síria, Damasco e Antioquia, depois Chipre, depois Ásia Menor, onde hoje é Turquia, foi a Troia, entrou na Europa, evangelizou o que hoje é Macedônia, desceu para a Grécia, evangelizou toda aquela região. Mas, como ele vai dizer, quis ir pregar o evangelho também em Roma. Porque as notícias da igreja de Roma chegavam lá para ele. Uma igreja pujante no testemunho. Começando pelo apóstolo Pedro, que estava lá, e outros grandes discípulos. Depois, porque na comunidade da igreja de Roma, grandes testemunhos tinham brotado. Pessoas que eram capazes de renunciar à própria vida e enfrentar o martírio diante da perseguição dos imperadores e até mesmo dos judeus. Assim, Paulo diz: quero ir a Roma também. Quero estar no meio dessa comunidade para testemunhar a minha fé em Jesus Cristo e receber o testemunho da fé que eles têm. Isso faz brotar em nós o mesmo desejo. Um desejo que sempre está no coração das pessoas de fé. E não necessariamente só dos cristãos. Toda pessoa de fé deseja ir ao lugar do testemunho. Olha, por exemplo, os muçulmanos que peregrinam para Meca, porque lá há o testemunho de Maomé e dos primeiros. Olha, por exemplo, os budistas que peregrinam para os santuários budistas. Nós também desejamos peregrinar. Onde, por exemplo, a Mãe Santíssima manifesta uma presença especial, todos nós desejamos visitar. Aqui, Aparecida, ou em muitos lugares deste mundo. Então, Paulo sente o desejo de conhecer a comunidade de Roma, de partilhar o seu testemunho e receber o testemunho deles. A comunidade de Roma começa com discípulos que vão de Jerusalém para Roma, antes que os apóstolos chegassem lá. Já havia chegado quem testemunhasse. Porém, ainda não organizados, ainda sem aquele fundamento de unidade, que é a presença apostólica. Também no meio de nós é a presença apostólica dos sucessores dos apóstolos, que vai fomentando a unidade de cada igreja particular, que nós chamamos de dioceses. A presença é do bispo. Ele reúne, ele deve reunir
ele fomenta esta união de todos aqueles que creem em Cristo e desejam dar o testemunho da sua fé. Pois bem, Paulo, então, vai partilhar tudo aquilo que ele conhecia. E a carta aos Romanos tem um esquema muito especial. Paulo vai dizer: eu creio nestas verdades. E propõe o fundamento de toda a verdade de fé, que nós chamamos de anúncio, em grego, querigma. Então, a carta aos Romanos, até o capítulo 11, é todo o anúncio do querigma. E terminado o anúncio fundamental, então ele passa a fazer exortações à vida cristã, que vai ser chamado de mistagogia. Então, querigma e mistagogia. Isto o apóstolo propõe para todos nós, propondo para a igreja de Roma uma riqueza que nós não podemos nem sequer avaliar. Vamos tirar daqui o fundamento da fé, para nós importantíssimo, porque não é necessário apenas crer, mas é necessário também colocar todo o argumento de fé e de esperança, como a carta de São Pedro vai nos exaltar, quando diz que nós estejamos prontos para apresentar o argumento da fé e da esperança. Pois, então, iniciemos a carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho, Deus prometera outrora pelos seus profetas, na Sagrada Escritura, acerca de Jesus Cristo, Filho de Deus, e nosso Senhor, descendente de Davi quanto à carne, que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus, no poder, por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido graça e apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre as quais também vós sois eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, Paulo, escolhido e reservado. Há uma palavra que talvez até usemos bastante, e certamente que usamos. A palavra santo. E uma mistura de muitas ideias fazem para nós o conceito de santidade. Porém, aqui está o principal deles. Ser reservado, quer dizer, escolhido e separado. A santidade consiste nessa eleição. A santidade não é a vida do homem, mas é a graça de Deus. E se a graça de Deus toca a vida de alguém que é dócil diante de Deus, a sua vida se transforma. Então, daí até a vida do homem vai ser testemunho de santidade e de vida nova. Então, muito mais do que ser a nossa parte, é parte de Deus. Muito mais do que ser o esforço do homem, é a misericórdia e a gratuidade daquele que nos ama. Há alguma pergunta? Então não é orgulho ou
Sim. É como eu falar, eu fui reservada para ser santo. A pergunta é esta, então não é orgulho da parte dele, quer dizer, não é arrogância, não, de jeito nenhum. Esta ideia, esta consciência, esta convicção, nós devemos ter. Nós também fomos escolhidos e reservados. E isto para nós, muito mais do que por um acaso excitar a nossa vaidade, nos leva a compreender a responsabilidade que temos. Porque se eu fui escolhido, eu sou responsável por aquilo que Deus me deu. Pois aqui estamos, escutamos a palavra do apóstolo. Ele escolhido, nós também. E, pois não. Apóstolo, esse título foi ele mesmo que se autodenominou? Não. No Evangelho já, a pergunta é esta, Paulo se autodenominou apóstolo? Quer dizer, teria ele criado esse título? De jeito nenhum. Primeiramente, quando lá, sobretudo no Evangelho de Marcos, fala da escolha. Jesus passou a noite em oração, depois veio, chamou os discípulos, escolheu 12 dentre eles, como ele quis, esses que ele chamou de apóstolos. Então quem chamou foi Jesus. Quando Paulo entra em Damasco e vai ser instruído por Ananias, Ananias questiona diante de Deus. Este homem andou perseguindo de morte a igreja e agora eu vou recebê-lo. E a resposta de Deus a Ananias foi esta: eu escolhi, ele é para mim precioso e tem grande missão. O apostolado de Paulo é vocação. Não foi ele que escolheu um título para ele para dizer eu sou importante, eu sou apóstolo. Como na igreja até hoje, sucessor dos apóstolos é o bispo. Por um acaso, o bispo se elegeu? Não. Normalmente na igreja, quem quer muito o episcopado nunca vai ter. Certo? A igreja é muito rigorosa quando vai apontando aqueles onde se vê vocação para o episcopado, certo? Então, Deus é que escolhe. E graças a Deus é Ele que escolhe, porque é uma missão nobilíssima e de gravíssima responsabilidade. A quem mais foi dado, dele mais há de ser pedido. Então, Paulo assume com toda a responsabilidade. Ele não podia voltar atrás. Não é ele que vai dizer, ai de mim, se não anunciar o Evangelho? Pois bem, é esta a responsabilidade apostólica. Muito bem, e ele então faz já o grande anúncio, porque ele vai propor o Evangelho de Deus, que Deus havia já preparado pelos profetas, que finalmente revela em Cristo, que é descendente de Davi, portanto, é aquele que vem para reinar no meio do povo de Deus. E segundo o Espírito de santidade foi estabelecido no poder da ressurreição, e do qual temos recebido graça, apostolado, para levar em seu nome a todas as nações a obediência da fé. Responsabilidade. Ele está aí para levar todos a Cristo. Por que ele leva a Cristo? Hoje em dia, talvez surja um receio infundado, um receio que não provém da fé, mas que, às vezes, é muito presente, sobretudo em certas pessoas
que querem se manifestar como senhores na ciência. A ciência é maravilhosa, mas a ciência não tem em si nada contra a fé, e nem a fé contra a ciência. Mas alguém pode dizer, fere o direito de uma pessoa humana anunciar o Evangelho de Cristo a ela, para que ela se torne cristã? Seria impor a outro uma conduta e uma fé que a pessoa não tem? Ouvimos muitos pais até dizerem, não acho bom que os filhos aprendam a fé. Mas que engano e que falta de compreensão da fé. O apóstolo compreende. E ele vai dizer para mim, a fé é vida. Não é vida simplesmente no sentido biológico. A fé é vida e alegria da vida. Sem tal alegria, a vida nem valeria a pena. Porque eu encontrei aquilo que abre para mim toda a nobreza da vida. Abre para mim uma esperança que me faz viver cada vez mais intensamente. Duro quando a vida não é intensa. Olha, por exemplo, quando uma enfermidade tão grave como essa que atinge as pessoas no tempo de hoje, como é a depressão, que leva as pessoas a não ter a compreensão de uma vida intensa, bem vivida. Faz talvez perder o sentido da vida. Para Paulo não tem nada disto. Paulo é aquele que vive profundamente. Não há o que tire dele esta prerrogativa. Quando ele foi preso, na prisão, ele escreve aos Filipenses dizendo, ninguém tira a alegria que eu sinto. Eu sou um homem livre. Por quê? Porque não havia prisão que o segurasse. O espírito de Paulo é de liberdade em Cristo nosso Senhor. E é exatamente por tudo aquilo que a fé lhe trouxe. A verdadeira liberdade, tamanha a ponto de dar a vida. A generosidade, a ponto de se fazer tudo para todos. Aquela vida entregue em Cristo, capaz de se sentir uma oferta agradável a Deus. Aquela vida entregue ao próximo, certo de que oferecer a fé é oferecer a própria vida. É isto que ele está fazendo. Eu quis ir a Roma e oferecer a vocês o que eu tenho, porque isto é bom. Quem não anuncia o Evangelho está dizendo o Evangelho não é bom, mas se diz isto é porque ainda não chegou no Evangelho, ainda não chegou na fé. Porque quem crê só pode querer partilhar o bem que recebeu. E finalmente, nesse trecho, a todos os que estão em Roma, queridos de Deus, pensem que aquela comunidade iniciante, quando ouviu o anúncio desta carta, se regozijou ouvindo este anúncio. Nós somos amados, queridos. Este é o primeiro anúncio do Evangelho. Deus nos ama. E é isto que Paulo está dizendo. É grande o Evangelho, ele é a realização de toda a promessa, é grande a fé, e é isto que me move, mas vocês e eu, nós somos amados de Deus, porque Deus tudo entregou para que tivéssemos a vida. Que bom se nós, ouvindo este anúncio da carta aos Romanos, tivemos o mesmo sentimento. O sentimento é este:
somos amados. Este mundo é passageiro. Cada época teve o seu tormento. Imagine, há uns 75 anos atrás, quanta tristeza nesse mundo e como as pessoas pensavam quando vai passar o tormento da guerra. E não só, e depois bombas atômicas, como há 70 anos atrás no Japão. Mas tudo neste mundo passa. O amor de Deus não passa jamais. Nós somos amados. Quem é amado tem a sua vida florescida na humanidade. Quando uma pessoa é amada, a sua vida é humana. A nossa vida é humana quando somos amados. Quando um filho não é bem amado, ainda que os pais nunca digam isto abertamente, mas como todo mundo percebe os sentimentos, sobretudo em casa. Então, a dureza é que a vida desta pessoa vai sendo mergulhada em grande amargura. Ele nem sabe por quê. E vai custar muito para se libertar desta amargura e rejeição. Mas quando nós, na fé, descobrimos esta verdade, somos amados de Deus, a nossa vida muda, tudo muda. A nossa vida floresce, porque descobrimos este amor infinito de Deus, que é uma fonte de vida para todos nós. O que nós queremos dizer quando falamos de uma devoção tão comum entre os católicos, como é o Sagrado Coração de Jesus? Senão que todo o coração de Cristo é aberto para nós, porque somos amados. Por isso essa devoção é tão frequente, tão presente na vida da igreja. E Deus queira que seja ainda mais, porque é belíssima essa devoção. Porque nós devemos crescer na consciência de que Deus nos ama. Primeiro ponto do anúncio do Evangelho. Não nos esqueçamos disto, porque devemos anunciar também nós, espalhar a fé que nos causa alegria, partilhar o amor que fez da nossa vida uma vida amadurecida na humanidade e em Cristo. Então, uma pergunta. Qual o melhor caminho para buscar a santidade em meio à tentação? Pergunta é esta: qual o melhor caminho para vencer a tentação e viver a santidade? Bom, o primeiro passo está aqui, porque o caminho é a vivência da fé. E a carta aos Romanos inteira vai ser a resposta dessa pergunta, certo? Em tudo ela vai ensinar a respeito disso. Mas a resposta, busque a fé e vai encontrar. Proclame que Jesus Cristo é Senhor da tua vida e tudo há de se manifestar em santidade e vida nova. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé, pois Deus a quem sirvo e meu Espírito, anunciando o Evangelho do seu Filho, me é testemunha de como vos menciono incessantemente em minhas orações. A Ele suplico, se for da sua vontade, conceder-me, finalmente, ocasião favorável de vos visitar. Está aí o desejo do apóstolo. Por isso ele escreve a carta, para que os cristãos de Roma entendessem o que este homem ia fazer lá. Se lá já havia
outro apóstolo, que era Pedro. Se o anúncio já estava sendo feito, iria ele, por um acaso, trabalhar onde outro semeou? Não. Ele vai lá para partilhar fé e testemunho. A alegria da fé do apóstolo Paulo está em tudo. E deve contagiar a nossa vida. Também nós devemos ter a mesma alegria na fé. Mas percebamos aqui quanto Paulo era assíduo nas orações. Deus sabe que eu não me esqueço de vocês nas minhas orações. E como o anúncio do testemunho dos cristãos de Roma era tão presente na vida das outras comunidades que estavam nascendo. Era o início da vida da igreja. Pois até hoje, quando existe uma comunidade que testemunha, para nós é motivo de muita alegria. E nós nos sentimos estimulados a viver a mesma fé. Quando lá em Roma conheci uma comunidade de uma paróquia chamada Santo Egídio. E é uma comunidade que estava vivendo um aprofundamento de fé muito intenso. Esse aprofundamento começou lá na década de 50, com pessoas muito santas. Os leigos integrados, os párocos integrados, vivendo a fé, homens muito simples, que viviam a fé no seu trabalho no dia a dia, empresários muito ligados à fé e testemunhando o Evangelho. Pois a vivência da fé e a caridade deles chegou no mundo inteiro. Eles auxiliaram obras de caridade nos 5 continentes. E era uma comunidade paroquial, intensamente. Não só de uma fé como essa, tão profunda, surgiram vocações. Pessoas vivendo a sua fé, desejaram servir a Deus, renunciando a tudo. Não quer dizer só sacerdócio e vida religiosa, não. Mas em todos os sentidos. Voluntários que foram para hospitais por este mundo inteiro. Professores que saíram pelo mundo desejosos de trabalhar para tirar as pessoas da ignorância e promovê-las. E a caridade material que eles viveram intensamente. Quando uma comunidade testemunha a fé, outras comunidades e outras pessoas se sentem estimulados a viver profundamente o Evangelho de Cristo nosso Senhor. Não há engano nisto. A fé bem vivida atinge a todos. Sempre gosto de lembrar o testemunho de fé de pessoas que nem católicos eram e que viveram intensamente. Eu mesmo conheci presbiterianos e metodistas que viveram a sua fé intensamente. Eu os conheci, o testemunho deles foi estímulo para que eu também servisse a Deus. E desejemos viver tanto a nossa fé que outros se sintam estimulados a seguir o mesmo caminho. Desejo ardentemente ver-vos, a fim de comunicar-vos alguma graça espiritual com que sejais confirmados, ou melhor, para me encorajar juntamente convosco, naquela vossa fé e minha fé, que nos é comum. Pois não quero que ignoreis, irmãos,
como muitas vezes me tenho proposto ir ter convosco, e eu queria recolher algum fruto entre vós, como entre os outros pagãos, mas até agora tenho sido impedido. Sou devedor a gregos e bárbaros, a sábios e simples. Daí o desejo que eu sinto de vos anunciar o Evangelho, também a vós que habitais em Roma. Eu sou devedor. Esse sentimento vem com a fé. Quem crê vai descobrir que é devedor imediatamente. E Paulo diz, eu não devo a um só. Gregos e bárbaros. Os gregos se sentiam instruídos. E quem não fosse grego, eles chamavam de bárbaros. Simples e também sábios. Todos merecem que eu dê a eles o testemunho da fé. Ah, que bom se nós fôssemos também assim, devedores de todos. Devedores do simples para partilhar a fé e a vida. Dos sábios para que nós testemunhemos. Daqueles que são instruídos ou não, porque a fé não depende de instrução, depende de coração. Creio porque a graça de Deus tocou a minha vida, pois que o Senhor nos permita também nos sentir devedores de todos. Há alguma pergunta, por um acaso? Não. A salvação pela fé. Com efeito, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. O judeu em primeiro lugar, e depois o grego. Porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé, conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Horas, eu não me envergonho do Evangelho, diz o apóstolo. Espero que vocês também não se envergonhem do Evangelho. E a fé no Evangelho, que é uma força para judeus em primeiro lugar, porque eles são o povo escolhido. Eles não foram o povo escolhido. Deus não muda de ideia. Eles são o povo escolhido. Continuam. Mas não só aos judeus, aos pagãos também, que Paulo chama aqui com o nome de gregos, quer dizer, judeus e os outros povos. Todos recebem de Deus a salvação pela fé em Cristo. Porque o justo vive pela fé. O que Deus há de perguntar para cada um quando chegar o momento, por um acaso, você fez isto, fez aquilo? Não. Primeiro, você acreditou? Sem esta resposta, não temos o passaporte para entrar no reino. Esta é a resposta fundamental. Eu creio. Porque eu creio, eu pratico tudo. Mas o que eu pratico só tem sentido se eu viver a fé. Quanta gente fez tanta coisa boa nesta vida, mas não acreditou de jeito nenhum. E se não acreditou, a sua ação foi pura filantropia. Não chegou à maturidade própria da caridade. Vivamos a fé. E vem agora o segundo anúncio, que depende deste primeiro, que nós somos amados por Deus. Qual é o segundo anúncio? A nossa realidade. Se Deus é bom e nos ama, quem somos nós? E vem este anúncio então. A ira de Deus se manifesta do alto dos céus contra toda impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça
aprisionam a verdade. Porquanto o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lhe o revelou com evidência, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus. O seu sempiterno poder e divindade se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que ninguém tem desculpa. A ira de Deus se manifesta. Voltamos então à necessidade de uma explicação. Que linguagem é esta? É aquela que nas outras catequeses temos lembrado, de apresentar Deus com figura humana. Quem nos dá o direito de apresentar Deus em figura humana? O próprio Cristo, Deus que se fez homem e habitou entre nós. E aí a gente pergunta, é possível que Deus se enfureça? Mas se nós chamamos Deus perfeito, completo, em todo sentido, nós não poderíamos admitir ira de Deus. Mas nós falamos sobre Deus com linguagem humana. O que em Deus é justiça, podemos dizer ira de Deus. Deus é justo. Sendo justo, criou o homem por amor e não criou o homem como se fosse um robô, programado e sem liberdade, porque não seria homem, seria máquina. Mas não, criou o homem com a capacidade de viver uma vida como o homem deseja, como quer. E se é como o homem quer, participar do bem de Deus depende da vontade humana. Deus deixa ao homem este dom precioso que é a manifestação do próprio amor, a liberdade. Se o homem não é livre, ele vai perguntar imediatamente, então, para que serve a vida? Realmente, quando uns homens cruéis e tiranos tiraram a liberdade de outros homens, por exemplo, na escravidão, o escravo sofria amargamente porque ele não podia decidir a sua vida e vivia à margem, segundo a vontade daquele que era o seu patrão e proprietário. Essa é a crueldade humana. Os homens, sim, se enchem de ira e de crueldade. Mas se o homem se afastou, Deus não o impediu. Esta é a justiça de Deus, perfeita. A misericórdia de Deus é muito maior. Como a palavra de Deus vai dizer, justo até a 4ª geração, mas misericordioso até a 1000ª. Então não tem comparação. Essa justiça que leva a Deus, por seu amor, a oferecer ao homem o que ele procura, aqui é chamado de ira divina. Pois a justiça de Deus se manifesta contra toda impiedade, porque o homem escolheu a impiedade. Ele não reconhece aquele que o ama. Estou falando de alguém fora de mim? Não. Começa comigo. Começa por nós. Nós conhecemos isto. Somos amados, mas não correspondemos. Por que esta realidade tão triste? Poderíamos ter descoberto a presença de Deus, como o apóstolo diz, até mesmo sem a Escritura, porque a perfeição de Deus se vê na sua obra. Mas nós
não somos capazes nem de reconhecer a clareza da Escritura. Muitas vezes estamos diante da perfeição de Deus e não reconhecemos a Deus. Perfeição, por exemplo, na ciência, maravilhosa, ela deveria ser um passo para professar a fé. Quanta gente se perde pela ciência, mas não só pela ciência. Se perde por qualquer ignorância deste mundo. A ciência é nobre. Pois assim o apóstolo diz: vejam, Deus é justo e nunca vai deixar de ver a impiedade do coração do homem. É necessário também que o homem veja. E esta é a revelação. A revelação do amor, uma grande necessidade. Porque se não fosse revelado, não saberíamos. Mas a revelação do pecado, deveríamos descobrir. Nós vemos esta imperfeição na nossa vida. Conhecendo a Deus, não o glorificam como Deus e nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Duas coisas. Não glorificaram a Deus como Ele é. E segundo, não reconheceram, não deram graças, porque deveríamos ser agradecidos. No que consiste o pecado? E não glorificar a Deus e nem agradecer a Deus. Não pode haver definição mais prática. Poderíamos dizer, pecado é desobedecer uma lei, mas Deus não é lei. Deus é Deus, Criador, pessoal. Então, em relação a Ele, que o pecado pode ser compreendido e manifestado. Quem reconhece o amor de Deus, vai imediatamente reconhecer também que não agradeceu e nem glorificou. O oposto disto é a glorificação e o agradecimento. Por isso que, quando nós celebramos a Eucaristia, nós vamos chamar a Eucaristia com este nome: Eucaristia, ação de graças, agradecimento. Nós temos necessidade da Eucaristia, porque temos necessidade de agradecer para superar tudo aquilo que foi nocivo no pecado. O prejuízo que o pecado nos trouxe, nós podemos vencer à medida que agradecemos e glorificamos a Deus. Aqui estamos ouvindo a palavra maravilhosa do apóstolo. O anúncio de que somos pecadores não é um anúncio tenebroso de quem vem dizer calamidade, destruição. Não, isso é o mundo que faz. A palavra está aí para dizer restauração e vida nova. Ninguém pode restaurar a vida se também não reconhecer que é necessário restaurar a vida. E a necessidade consiste nisto, que nós somos pecadores. Por isso precisamos. Quando numa das cartas àqueles bispos, no início do Apocalipse, em que o apóstolo vai dizer ao anjo da igreja tal: eu digo, você se sente rico, mas é pobre. De certa maneira, nós entendemos aqui: quem não reconhece o pecado se sente rico. Quanta gente é rica nesse sentido? Por que deveria eu me confessar? Eu não tenho nada para dizer. Tão rico que eu sou. Mas você não é. Você é pobre. Pobre necessitado.
venha comprar de mim, diz o Apocalipse, um colírio para abrir os olhos, um remédio para a sua surdez, um coração novo, para reconhecer a pobreza e a necessidade. A nossa pobreza principal se chama pecado, porque desta só Deus pode nos libertar. Nenhuma pergunta, porque são todos ricos. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos, mudaram a majestade de Deus, incorruptível, em representações e figuras do homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis. Quando nós vamos buscar lá na história, homens primitivos tinham grande civilização, arte, a ponto de nos deixar profundamente admirados, mas também primitivos. Isso nos faz lembrar, por exemplo, um grande cemitério que foi escavado há uns 50 anos atrás, no delta do rio Nilo, região desértica. E o cemitério ficou intacto, soterrado. Mas descobriram. E não é um cemitério comum dos egípcios. É um cemitério só de animais. Todos esses animais foram mumificados, envolvidos em faixas, com tudo aquilo que eles sabiam da conservação dos corpos. Estão lá no Museu do Egito, uma quantidade enorme de animais mumificados. E hoje, pelo estudo, se descobre muita coisa a respeito da natureza daquele tempo, porque o cemitério tem, vamos dizer, quase 3.000 anos. Muito bem, todos os animais que se pode imaginar. Calculem touros mumificados, crocodilos de 5 metros de comprimento, gatos, ratos, raposas, aves. Por quê? Porque aquele povo considerava esses animais deuses. Porque eram lindos. Mas nós também achamos lindos. Temos zoológico. Se não considerássemos esses animais tão extraordinários de beleza e de perfeição, não nos atrairiam. Mas daí, para passar da perfeição da criação, para confundir com a perfeição divina, isto é a ignorância do ser humano. E os homens fizeram isto. Construíram estátuas. Por todo lado, estátuas. Os gregos com o corpo humano e os deuses gregos e romanos. Os egípcios com os animais. Estaríamos nós em confusão por causa das nossas imagens? Cabe aqui uma bela observação. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer assim: Cristo é a imagem visível de Deus invisível. A encarnação do Verbo mostra a nossa necessidade. Porque se disséssemos que não era necessário que Cristo se tivesse feito homem, estaríamos blasfemando. Porque se Deus se faz homem e habita entre nós, como diríamos, é desnecessária a encarnação? Mas à medida que ele se fez homem, ele se fez para nós imagem visível de Deus. A ponto de Jesus dizer no Evangelho: quem me vê,
vê o Pai. É por isso exatamente que o povo de Deus, a igreja, sempre reconheceu que não há o mal na imagem em si. O mal está no coração do homem, que é capaz de confundir aquilo que é objeto com Deus e prestar culto de idolatria. Não nos percamos nisto. Se as imagens não fossem tão boas e necessárias, a televisão não faria o sucesso que faz. Nós gostamos das imagens. A imagem faz para nós grande benefício. Na escola, quando se ensina, as imagens ensinam muito mais do que qualquer conceito teórico. E vamos lá. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Mas isto eu gostaria de ver na próxima, porque começamos um outro assunto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.